Olá, boa noite. Nós estamos dando início à live da Associação de Editores Cristãos. Eu sou Patrícia, sou secretária executiva da ZEC, estou aqui hoje para coordenar, dirigir essa live, e é com muita alegria que nós damos início, né, à nossa live, com a presença do pastor Delvacir, que é um dos nossos jurados do Prêmio Areté. Nós estaremos hoje entrevistando um livro, uma autora do livro vencedor da categoria juvenil e também premiado como melhor capa. Então, é uma alegria recebê-los aqui. Celiane é a autora, Lorenzo também está entrando conosco aqui, ele é o capista desse livro, né? Boa noite, Lorenzo, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês, do Lorenzo, né, em especial, porque nós agendamos dia 8 de maio, não foi possível fazermos a nossa live, né, Lorenzo? O pastor Delvacir estava também à disposição, mas tivemos um problema técnico. Então, também já quero aqui justificar, né, para os nossos ouvintes, enfim, aqueles que estavam aguardando, né, para ouvir sobre a nossa live. E o tema do livro é Um por Todos, 12 por 1. Sejam bem-vindos. Quero começar aqui pedindo para o pastor Delvacir, que é um dos nossos jurados, de algumas categorias do Prêmio Areté. Ele é pastor, palestrante, escritor de 8 livros e está aqui conosco. Obrigada, pastor, por estar aqui. Pode dar suas saudações iniciais, por favor. É um privilégio poder mais uma vez contribuir com a ZEC, contribuir com essa entrevista, conhecer pessoas tão distintas, autores, capistas, e me inteirar um pouquinho mais também deste mundo que para mim é tão importante, que é o da literatura, e ver que Deus continua levantando novos talentos, novas pessoas capacitadas para compartilhar, cada uma com as suas habilidades, com seus dons, compartilhar aquilo que Deus coloca no seu coração. E para mim, Patrícia, é uma alegria poder servir a ZEC, coisa que eu já faço há tanto tempo e com tanto prazer. Para mim, eu sou um privilegiado. Muito obrigado. Sou eu aqui quem agradece a oportunidade. Obrigada, pastor. Também quero saudar bem-vinda, né, a Celiane, da Rocha Witt Vieira. Ela é autora do livro premiado. Ela hoje reside, né, no Canadá desde 2021. Ela é mestrada em História, formada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrada em Teologia Histórica e hoje cursando doutorado. Ela é casada com o pastor também, doutor em teologia, tem uma filha de 7 anos. Quero dizer que você é bem-vinda. Por favor, Celiane, pode falar algo mais sobre você, se apresentar também, da forma que você achar que é importante, aquilo que você gostaria de falar para a gente. Obrigada por me receber também, né? Como eu comentei antes com a Patrícia, foi uma surpresa muito agradável o prêmio, então foi o primeiro livro que eu escrevi, e o pastor comentou também que o primeiro filho a gente nunca esquece, primogênito, seja de filho, seja de livro, a gente nunca esquece. E é verdade, assim, foi algo muito, muito especial. O convite para escrever veio porque eu dava aula, como eu sou professora também, eu era professora de religião também, e numa das conversas, na época, ela era diretora da categoria Infanto-Juvenil da editora, a Magali Schmidt, e ela me convidou para escrever, porque ela sabia que eu estava fazendo um projeto com os alunos sobre os apóstolos, então foi um desafio, assim, legal. E aí, quando eles falaram, de repente, né, vamos escrever, e a proposta de fazer em primeira pessoa foi um pouco assim, que era uma vontade que eu tinha de fazer diferente. Então foi um desafio legal, assim. Mas também hoje com uma filha de 7 anos é mais legal ainda, porque logo ela já vai estar entendendo tudo como a gente está falando. Então logo a gente já vai conseguir também, eu vou conseguir compartilhar com ela também
ela, que é a minha única, por enquanto, pelo menos, compartilhar o primogênito da escrita, né? Sim, que legal, muito bom. Eu amei o livro e também sou suspeita a falar, porque sou, assim, uma amante de livros e cada livro que é chegando, né, para o Prêmio Areté, a gente vai ali olhando e tem, obviamente, aqueles que a gente se identifica mais e esse foi um dos meus favoritos, como diz a minha filha. Que bom, obrigada. Parabéns. Lorenzo, vou estar apresentando ele agora. O Lorenzo é o capista, ele é design, também formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tem um filhinho pequenininho, né, de alguns meses. Depois ele conta para a gente aí quantos meses, uma graça, o filhinho dele. Ele trabalhou na editora Concórdia por 4 anos, entre 2018 e 2022. E ele tem especialização, e o TCC dele, inclusive, foi em quadrinhos e cometria. É isso? Foi cor e quadrinhos. É que tem um problema de tradução de colorização em português, não tem uma palavra exata. Uhum. Então. Ok. Pode falar com a gente, pode se apresentar. Bom, eu estava na editora quando apareceu esse projeto, foi super legal, porque foi realmente um projeto fora da curva. Eu já tinha feito antes o Horinhas, que foi um projeto também diferente, com um investimento maior na parte de design mesmo. E esse eu fiquei muito feliz, que foi uma possibilidade de eu me expressar completamente, assim. Porque na época a Bruna, que agora é diretora comercial da editora, ela era diretora de marketing. E ela chegou para mim e falou: olha, a ideia é essa, o que tu tiver de ideia, a gente está aceitando, a gente vai fazer. Fez esse bate e volta várias vezes, foi muito legal, foi um dos livros que eu mais gostei de fazer, assim. E ele realmente é único, assim, nessa questão de como cada personagem conta do seu ponto de vista. A gente tentou trazer isso para o design também, e acho que ficou super legal, ficou bastante interessante. E minha filha tem 6 meses, só para completar a informação. Não, 5 meses. Fez agora dia 17, vai fazer dia 17, 6 meses. Mas tá, nossa, uma bênção gigante na minha vida que eu não tenho nem o que explicar. Assim. Eu sempre falo que não adianta as pessoas me falarem como é o amor de ter um filho. Antes, para mim, as pessoas podiam passar 10 horas me contando que... Eu dizia, é amar. Hoje eu sei que amar, eu não sabia o que era amar. Amar não existia no meu vocabulário da forma correta. Então, assim, e eu tô louco para que ela possa também chegar na idade de poder ver as coisas que eu fiz, principalmente um por todos, e ver e dizer, que legal, meu pai fez o livro também, que legal. Muito bom, que gostoso, né? Prazer ter vocês aqui. O pastor Elton, que é o presidente da ZEC, né, disse que ficou impactado pelo texto, pela capa, né, e toda a estrutura do livro. Também saudando aí todos, boa noite, né, agradecendo pela presença de vocês na nossa casa, ainda que virtual, né, mas a casa da ZEC. E também a Daiane, que deu maior apoio, né, para que essa live pudesse acontecer. Quero agradecê-la também aqui, né, pela colaboração, por estabelecer os contatos e também por estar participando aqui com a gente. Então, dando seguimento, né, algo que me chamou muita atenção foi a proposta mesmo, dentro do livro, no sentido de falar sobre os discípulos, os apóstolos, de forma que a gente entrasse, assim, na história deles, né, e é interessante que é mesmo assim, como se a gente estivesse numa conversa, foi essa sensação que eu tive. E eu tenho certeza que os filhos de vocês vão ficar muito orgulhosos, né, de ter acesso a uma obra de vocês, e como o Lorenzo me falou na nossa primeira conversa, que da forma como foi feito, né, assim, a equipe envolvida. Então, gostaria de falar, que vocês falassem para a gente como é que foi isso, um livro a tantas mãos, né, e para que pudesse chegar nessa estrutura que nós temos aqui em mãos, que particularmente, como a gente falou, foi o nosso
premiado, né, como melhor capa. Eu acredito que o Lourenço pode falar muito mais, porque eu escrevi, né, eu tive o auxílio do pastor Nilo também, que revisava, o pastor Nilo Varros, que é uma pessoa incrível também. E aí, mas depois de mim, eu não sei como é que foi, como é que ficou. Eles que resolveram tudo lá, questão da diagramação toda, a capa, que foi realmente linda, né? Não tem quem olhe para o livro e diga, não gostei, não tem como, né? Ficou muito bonito, parabéns mesmo, Lourenço. Mas a ideia, assim, como eu comentei, né? Foi um convite que eu nunca tinha pensado em fazer, em escrever. E a minha filha tinha um livro sobre o Elias, que era o Elias, ele contando a história dele. E eu achei muito legal a maneira como o livro fazia, sabe? Eu pensei, bom, aí quando me convidaram para escrever, daí eu disse, seria legal fazer algo assim, porque é algo diferente. Contar as histórias dos discípulos, em geral, é uma coisa mais comum, a gente encontra mais facilmente. Mas eles falando, acho que seria o diferencial do livro. Né? Então, essa foi a minha proposta, assim, fazer algo diferente, não fazer mais alguma coisa próxima do que já existia, porque existe muita coisa de qualidade, né? Então, essa foi a minha ideia inicial. E aí, eles toparam a ideia. Aí o pastor Valdemar falou, seria legal de colocar os brasões e tal. Então, né, fiz também uma pesquisa sobre isso, porque cada um dos discípulos tem alguns que tem mais de um. Então, fui atrás do que era o mais comum, da onde que surgiu. Então, foram pesquisas, assim, foi uma pesquisa grande, porque a ideia, como eu sou historiadora também, eu tenho a questão de ser fiel ao que estava acontecendo, pensando no contexto histórico, na questão do que isso era real, eu posso ter essa liberdade literária e narrativa falando essas coisas, né? Então, nesse sentido, assim. Mas vou dizer assim, que teve alguns momentos que foram mais difíceis. Seca a fonte e aí não sai mais nada. E aí vai, daqui a pouco, né, desenvolve de novo e segue o baile. Então foi assim, foi um desafio legal. A gente gosta de ser desafiado, ainda mais fazendo uma coisa que a gente, né, acaba descobrindo que é apaixonada. Então foi muito legal, assim, foi uma proposta diferente mesmo. E que a gente acabou colocando o Paulo também, porque o Paulo foi o 13º ali que entrou depois, mas só para dar o gostinho do Paulo no final do livro também, né? Muito bom. Lore. A minha parte, assim, foi bem legal, porque eu recebi os textos e a gente contratou um ilustrador para fazer as ilustrações. E eu achei bem legal, porque ela não ficaram aquelas ilustrações de uns homens bonitos, todos lisinhos, com as caras lisinhas, aquela coisa arrumadinha. Eles ficaram com cara de gente daquela época mesmo, de gente como a gente brincava, né? E as ilustrações são muito bonitas também. Então a gente tentou trazer muito da questão de manter como se fosse algo da época. Claro, a gente sabe que na época não tinha ilustradores, assim, né? Mas a ideia de trazer isso para o estilo do livro foi muito legal, assim, porque cada apóstolo tem uma fonte, uma caligrafia específica, que a gente tentou, assim, meio que tivesse a ver com o apóstolo, né? Alguns mais rabiscados, outros mais rebuscados. E uma coisa que eu achei bastante interessante é que, como tem toda essa preocupação histórica de mostrar comentários, anotações dos apóstolos dizendo o que significa zelote, por exemplo, quando fala sobre zelote. Quando fala de Jerusalém, explica Jerusalém. Quando fala das oliveiras, mostra as oliveiras. E foi muito legal que a gente teve alguns trabalhos também de adaptar fotos dos dias de hoje, botando com filtros para aparecer ilustrações, assim. Legal. Foi muito bacana. Então, acho que da parte do livro foi assim, a gente foi alguns perrengues, porque no fim das contas os arquivos ficaram muito grandes, porque
eu fazia num aplicativo que era mais por páginas, assim, não tanto que nem é uma diagramação de livro normal, que ele acaba fazendo padrões. Eu tive o desafio de fazer, cada capítulo era um arquivo. Então o arquivo final do livro, fechado, chegava a ter 2 GB. Na época meu computador não era tão forte, então ele penava um pouco para funcionar, assim, mas Imagina. certo. Que legal. O Pastor Elton está perguntando aqui, né? Ele queria saber como foi fazer a capa do livro, de onde que partiu as ideias, assim, né? Eu acho que você falou já um pouco dessa questão agora, né? Mas só para frisar essa pergunta dele. Sim. A ideia original era trazer bastante essa ideia do livro medieval, com as partes de ferro nos cantos, com a ideia do livro de couro mesmo, né? E tanto que tem algumas versões anteriores dessa que tinha um escudo, tinha algumas coisas, alguns elementos mais medievais mesmo, assim, que davam essa ideia. Mas que no fim a gente descartou e pensamos mais na ideia do couro. Como ficaria se fosse um livro encadenado com couro? E aí foi da onde surgiu essa ideia de botar a cruz em baixo relevo e as simulações eu não sei nem o nome disso. Cantoneiras. Das cantoneiras de ferro. De bronze, na verdade, né? E aí a gente também deu uma desgastada nos cantos para parecer mais usado e tudo mais. Uma coisa interessante de se comentar é que o título do livro não está no arquivo da capa. A capa é uma coisa, o título fica num outro arquivo que é só para impressão dessa impressão de hot stamping, que é o douradinho aqui. Tanto que se um dia o livro ficar gasto e sair, a impressão pode sair e vai ficar sem título o livro, mas Entendi. foi uma escolha que a gente fez que eu acho que foi uma coisa super interessante e realmente é muito diferente, assim. Eu acho que ele se destaca tanto pela parte estética do couro, das cantoneiras e tudo, mas esse hot stamping na capa fica realmente muito destacado. Sim. Assim. Diferenciou bastante. Pastor Delvacir, pode fazer as suas perguntas. Eu tenho 2 perguntas, tanto para um quanto para outro. Eu vou começar com o Lorenzo, que já está falando aqui. Então, a pergunta é assim, eu leio muito. Este ano eu terminei ontem a 50ª leitura. Eu sou pai de 3 filhos, eu sou pastor em exercício do ministério, tenho outras atividades e hoje tirei parte do dia para pescar e para me distrair também. Então eu vivo. Algumas pessoas pensam que eu apenas leio, eu vivo também. Mas eu leio muito. E embora se diga que não se deve julgar um livro pela capa, nós sabemos que a maioria das pessoas faz isso. E essa foi uma das tuas preocupações, pegar um livro, eu vou usar essa expressão, embora antiga, a capa de aparência antiga, ela é muito clean, ela é muito leve, ela é muito... Então, isso não preocupa de que forma essa capa vai atrair um leitor. Porque tem livro que você... Eu confesso que o segundo livro que eu escrevi, o padrão gráfico da primeira tiragem foi péssimo. Um mau profissional fez e a capa ficou horrorosa. Então, essa preocupação sempre deveria nos acompanhar, não julgar, mas a gente isso de preocupar. Sim, a gente sempre se preocupa, né? A quantidade de informação que pode numa capa, né? Porque às vezes realmente se podia ficar um livro meio esquecido, assim, não tem nada que chame muito, assim, não tem uma grande gravura, uma grande ilustração,
ou algum texto de apoio que chame muito, assim. Que é uma coisa que a gente, em alguns outros livros, a gente tem bastante, assim, tanto ou um subtítulo para chamar mais atenção, para dar mais informações sobre o que está acontecendo no livro. Esse foi bem direto, título, uma imagem de fundo, e é isso. A pessoa que quer saber o que tem aquilo ali, tem aquela capa diferente, com aquele hot stamping, vai ter que pegar, vai ter que abrir, vai ter que ler. E eu acho que isso foi uma coisa que foi bastante interessante, que, como a Bruna comentou ali, é uma parte da experiência da leitura, assim. É uma parte da experiência do leitor de pegar, observar o livro, ficar intrigado, abrir e... Celiane, eu quero te perguntar, começando com o título, remete-nos Os Três Mosqueteiros. Não tem como você não fugir deste pensamento, dessa ideia. Quem leu o livro, e eu sempre prefiro o livro ao filme, mas já assisti o filme, várias versões, e já li o livro. Então, remete aos Três Mosqueteiros. Era essa. Você já disse que o livro foi pedido, foi um pedido da editora. Mas o título foi da tua criatividade? Como é que surgiu esse título? Um por todos, 12 por um. Então, foi exatamente. Realmente, eu também já li os Três Mosqueteiros e é algo que todo mundo conhece, né? Então, a ideia, na verdade, saiu de uma brincadeira. A gente não sabia muito como dar o título do livro, né? Aí disse, sei lá, vamos pensar. Aí, numa das brincadeiras, saiu um por todos, 12 por um. E a gente começou a usar esse nome, no fim das contas. Aí o pastor falou, tá, tu acha que dá para ficar com esse nome? Eu falei, o que o senhor acha? Por mim, poderia ficar esse nome, mas tem que ver também se não tem já alguma coisa com esse, né, que às vezes já tá sendo usado. Então, foi mais uma brincadeira que, no fim das contas, comunica muito mais do que a gente inicialmente brincava, porque realmente é um por todos, né? A gente não tem dúvida disso, né? E os 12, eles acabam vivendo para o evangelho. Então, eles vivem a missão que foi dada por aquele um. Então, no fim das contas, a brincadeira virou algo que comunicou muito mais do que a gente inicialmente pensava, assim. Mas foi essa ideia. Acho que também uma das coisas que fica fácil das pessoas lembrarem, né? Porque é uma coisa tão comum que a gente todo mundo já ouviu, né? Um por todos, todos por um. Então fica legal de fazer essa troca de palavras aí para buscar para o nosso Salvador, né? Sim. E uma coisa interessante, né, que a Bruna também colocou, que a Bruna também é uma das pessoas que coordenou, né, esse projeto, não foi? É isso? É essa, Bruna? Essa mesmo. Que legal. Quem é o meu guia, assim. A gente, como na época ela era diretora de marketing, a gente trocava muita cartinha, assim, né? A gente ficava trocando muita informação, porque por mais que o trabalho do designer seja um trabalho solitário, ele sozinho, ele acaba botando o viés dele em tudo. Uma das coisas que eu mais gosto da profissão é que ela só funciona bem se tu tiver um público para conversar. Não só o público final, mas conversar com alguém que pode te dar um feedback positivo ou negativo, feedback construtivo de forma geral, é muito bom. Porque, assim, se eu fizesse só da minha parte, provavelmente ia ser uma coisa completamente diferente, ia para um outro ritmo, e é sempre bom ter alguém que, puxa para cá. Ou, às vezes, ela dá uma ideia e eu dizia, não, essa ideia não. Essa ideia eu acho que vai ficar fora disso. Ou eu dava uma ideia e ela dizia, não, isso aqui não. Isso aqui não funciona. E a gente sempre podia ficar testando um com o outro. Eu acho que isso foi um dos processos criativos mais legais assim, do livro. Assim. Legal. Muito bom. Ainda, né, falando sobre o título, eu achei muito interessante. Claro que quando a gente lê o título, tem uma ideia, né, do que vai se falar, mas na introdução é algo que me tocou muito quando li, né, que diz assim, são histórias reais, vividas em lugares e épocas distantes, de 12 pessoas escolhidas a dedo, que são exemplos
a serem seguidos. Elas revelam experiências humanas, marcantes, mensagens compartilhadas de geração em geração. De homens que deram suas vidas para tornar conhecida no mundo inteiro a única e suficiente esperança que encontraram neste um por todos. Um por todos, da morte para a salvação. 12 por um. Por um único caminho, por uma única verdade, por uma única vida eterna. Então, assim, foi muito forte quando eu li essa parte, e ali já me despertou muito mais, né, o interesse pelo livro e pela forma, né, de se colocar. E imagino que para o público-alvo é também um despertar, né, para esse mistério de conhecer um pouco mais. Então, essa questão do tema, eu acho que foi muito feliz mesmo, embora tenha dado início aí numa brincadeira, que com certeza já estava sendo aí um direcionamento mesmo de Deus, né, para essa obra. Também temos aqui algumas mensagens, né, do Paulo, e que também colocou aqui sobre a qualidade estética, a Bruna também falando sobre o título, né, que diz muito, e a Bruna também colocou aqui, que tem acompanhado tudo aqui, né, não perderia vocês falando sobre esse projeto tão querido. Obrigada pela audiência, né, pela presença aqui com a gente, viu, Bruna? Paulo e todos que estão, Pastor Elton, enfim, todos que estão nos acompanhando. Pastor Delvacir. Celiane, quando e como eu leio tudo um pouco, também leio livros juvenis e obras de cunho técnico, teológico, enfim. O livro, e eu não posso, ouvindo essa conversa, te ouvindo Lorenzo, ouvindo a Bruna, não posso me reafirmar, percebo, e quero que você me perdoe, me permita, o livro de vocês, porque parece que há uma composição, porque tudo comunicações, a tipologia das letras que o Lorenzo citou muito bem, cada apóstolo com a sua grafia, por assim dizer. Então, assim, esse livro de vocês é um livro que, além de não ser raso, como tendem a ser os livros juvenis, os livros juvenis, ele traz conteúdo, ele traz informação, uma boa gama de informações, e, ao mesmo tempo, ele não é aquele livro que um adulto perca o interesse. Você lê com tranquilidade, com muita facilidade, sem se sentir entediado ou desrespeitado na sua inteligência, na sua forma de ler e de assimilar. Então, eu quero dizer assim que você e a equipe toda está de parabéns, porque assim é uma leitura sensacional, fantástica, instrutiva, e que atrai o nosso jovem, nosso adolescente, que infelizmente não gosta de ler, que prefere o celular, que prefere a internet, que prefere tantas outras coisas, e não um livro. Mas e até mesmo pela premiação, eu entendo que os objetivos foram plenamente alcançados, e eu quero parabenizar toda a equipe, porque o livro ficou fantástico. Se eu pudesse, ou se eu precisasse defini-lo num único termo, seria esse: fantástico. Vocês estão de parabéns, toda a equipe. Obrigada, pastor. A questão da linguagem, acho que isso me ajudava muito na época que eu era professora também. Eu dava aula desde para os pequenos, mas eu também dava aula até para o ensino médio. Então, isso é uma das coisas que sempre me preocupou muito. A maneira como a gente fala da mensagem de salvação, da palavra de Deus, dependendo de como a gente vai falar, parece algo muito infantil. E isso faz com que as pessoas cresçam achando que isso é uma bobagem, que é um faz de conta ou é um mito. E eu sempre parto do pressuposto que a gente não pode nivelar por baixo. A gente tem que buscar os jovens e trazer eles junto, né? E pegar pela mão e vamos lá. Então, essa foi um pouco da ideia, assim, de
por que tem os links, né? A palavra que não é tão conhecida para a gente trazer para aproximar, para esclarecer. Tá muito mais fácil de eles não perderem o interesse e pelo contrário, realmente ser algo que, olha, eu não sabia disso, que legal, que coisa interessante, né? Então, a pesquisa toda que envolveu também foi também pensando nisso, assim, como que poderia auxiliar para aprofundar a leitura bíblica, porque toda a história foi baseada nisso. Também a história de cada um dos discípulos, eles contando a história, se você observar, eles vão recontando a história de Jesus. Então, eles vão recontando a história daquele né? Então, cada discípulo vai falando um pouquinho. Daqui a pouco você tem um que está falando sobre o milagre que aconteceu, outro que vai falar que lembra da Maria, relembrando a aparição do anjo. Então, são coisas assim que essa foi meio que a ideia, e falando sobre a história de Jesus, eles relembrando desse jeito e tentando manter o interesse sem nivelar mesmo por baixo. Acho que é uma preocupação grande, mas como vocês falaram maravilhosamente bem, não é um trabalho de uma pessoa só. Foi muito, muito legal. Quando eu peguei o livro, vi tudo isso que eles tinham feito. Foi uma surpresa mais que agradável, foi maravilhoso. Então, eu que agradeço também, né, por todo o empenho que foi colocado no livro, né? Completando o que o pastor disse, até quando eu estava fazendo o livro, tinha as informações, algumas que eu não sabia, que eu olhava e falava, nossa, que bacana, ou isso aqui eu não sabia. E, poxa, né? Eu faz alguns anos, mas eu já era adulto. Então, assim, o livro continuava sendo interessante até para uma pessoa adulta. Então, acho que realmente foi muito, muito bem feito. Assim. Muito bom. É interessante essa questão, né, de não nivelar por baixo. Às vezes, aquilo que é para criança, adolescente, jovem, às vezes vai falar numa linguagem que minimiza, né, que diminui e que não desperta para o mais. Né? Então, achei muito interessante essa ideia mesmo das curiosidades, né? Que é muito, claro que muito atual, embora todos já adultos, mas ainda muito fresco, né, na nossa memória, essa para mim, me conota a questão do diário, que também é um resgate, né, que hoje se perdeu, né, os jovens, os adolescentes, talvez não tenham mais essa questão do diário, de ter então, é como se fosse um diário, né, deles, achei muito legal essa ideia, assim, a mim me reporta nessa forma. O pastor Elton está aqui perguntando que como você vê, Celiane, a necessidade de publicar textos especiais para os jovens e adolescentes. Queria saber, né, o que Deus tem comunicado a você, né, para este novo tempo. Então, assim, dentro dessa questão, né, e aqui agora acho que a Bruna também está colocando, né, o cuidado de não infantilizar as histórias ao longo do texto também ficou incrível, né? Então isso juntando essas duas questões, né, não podem responder separadas, obviamente, mas esse questionamento, né, essa pergunta do pastor Elton para esse tempo agora, né, assim, como que você entende ou o que você tem entendido para comunicar, né? Sim, acho que é super interessante e super importante a gente pensar isso. Eu li uma vez um artigo que fala que era um acadêmico e ele analisou Bíblias infantis. E ele foi muito, muito legal a maneira como ele fez, porque ele pegou algumas histórias da Bíblia e ele analisou em várias versões. E ele foi observar que, por exemplo, até a maneira da ilustração, se você olhar em algumas, elas, por exemplo, a história da Arca de Noé, os animais são quase como seres humanos. Eles estão de mãos dadas, né? Então, a maneira como a história do Jonas, quando você não fala o final da história, que o Jonas fica bravo, né? Então, como que você muda um pouco a escritura e isso faz com que a gente tenha uma outra ideia da palavra de Deus. Essa ideia de infantilizar, isso eu acho muito, muito complicado. Hoje já existem vários estudos de isso foi uma outra coisa que
que eu tinha bastante cuidado, porque eu li um livro que falava sobre os jovens que estavam se afastando da igreja. Eles chegavam depois do ensino médio e eles não iam mais. Quando eles se tornavam adultos, né, no sentido que eles podiam, digamos, escolher o que eles queriam fazer ou não, eles acabavam se afastando da igreja. E aí a Orna, que é uma sociedade que faz esse tipo de estudo, eles foram questionar o porquê disso. E algumas dessas coisas, algumas das respostas era porque era algo infantil, era algo que eles nunca se apropriaram do conteúdo, do conteúdo como um todo, da escritura como um todo. Eles nunca tiveram alguém que fosse levar a sério aquilo para eles. Porque sempre era uma coisa muito superficial. Eles não tinham aquele apego, aquele amor que a gente finalmente encontra na escritura. Uhum. E isso foi muito importante para mim na hora de pensar como fazer esse livro. As notinhas, quando eu leio a minha Bíblia, a minha Bíblia é toda riscada, porque eu vou anotando do lado. Isso aqui tem lugar, isso aqui é tal coisa. Então, também é essa ideia de você ter essa liberdade, né? Porque quando a gente está lendo a história, independente do livro da Bíblia que a gente está lendo, a gente sabe que é verdade. Uhum. Né? E a nossa fé, ela tem uma importância muito grande nisso. Mas, além disso, tem também a questão histórica, que também é muito legal. Então, hoje, para os jovens e para os adolescentes, a gente acaba se perdendo quando a gente trata isso como algo muito infantil. Quando a gente não trata eles a sério também. Então, isso eu trabalho com jovens, eu sou líder da pastoral de uma escola cristã aqui. Que é como se fosse a capelania, no caso da escola. E eu trabalho muito isso com eles, sobre a questão de quais são os desafios que a gente vê. Que hoje os jovens eles têm desafios diferentes de quando eu era jovem, de quando cada um de nós era jovem. A gente está numa briga, numa disputa, que às vezes não é justa, porque é tanta coisa em volta e a igreja acaba sendo 1 hora, às vezes, na semana. Então, quando tu compara com o restante das coisas que acontecem na vida dos jovens, a gente precisa, sim, ver que Deus tem um plano para eles e que a gente precisa, sim, dedicar tempo para eles também. Né? Então, eu trabalho com jovens, normalmente as pessoas falam, é muito difícil. Porque os jovens, não sei o quê. Mas a maneira de você já partir do pressuposto que é difícil, que é ruim, que é chato, cansativo, você já bota uma baita barreira antes de começar o trabalho com eles. E eles, de fato, eles querem aprender, eles são curiosos. E essa é algo que a gente pode, sim, aproveitar. A curiosidade dos jovens, levar eles a sério. Esses questionamentos que eles têm hoje, são importantes para eles. Eles não teriam esses questionamentos, né? Então, a maneira como a gente responde a eles vai contar muito para o crescimento da fé deles. Uma das coisas que a gente tem na escola é a questão da formação da fé. Então, a gente se preocupa com isso. Então, a gente faz devoções, os alunos vêm para a minha sala e a gente trabalha essas questões. Né? E a gente trabalhou agora é a questão de eu não me amar. E aí, como que eu me amo e eu amo o outro? Uhum. Faz parte, né? Então, como que a gente vai ver? Poxa, eu não consigo gostar de mim. Bom, como Deus escolheu Davi? Então, a gente pode ver isso. Deus olhou dentro do coração dele. Ele disse para Samuel, você não precisa, não é necessidade. Eu por fora, mas eu olho. Essas coisas assim que a gente pode ir usando a Bíblia como auxiliar os jovens também. Vejo que isso é algo super importante. Acho que Deus tem nos guiado e a gente precisa orar muito para que Deus nos guiando, cada vez fique mais difícil. A gente vai ficando com uma distância grande de quando a gente era jovem, e agora com os jovens. E os desafios acabam mudando muito. Sim, sem dúvida. É muito interessante isso, né? O levar a sério, né? Os seus questionamentos e o respeitar, né? Então, é muito triste hoje quando você escuta, às vezes, tanto pais ou líderes e professores ou pessoas que se relacionam com o adolescente e, às vezes, né, o aborrecente.
numa fase tão linda, né, que é o florescer, né, e florescer em todos os sentidos, de conhecer, de lidar com o grupo, com a tribo, né, com o externo, mas não entendendo que a palavra de Deus, que aquilo que é espiritual é para o dia a dia, né, e que pode curar numa fase tão difícil de autoestima, né, de autoaceitação, de não conseguir se ver, se amar, se reconhecer, com tantas mudanças, né? Com tantos hormônios aflorados e tantas coisas juntas. Então, esse cuidado, né, esse respeito, esse olhar é muito importante, né? Muito mesmo. Pastor Devacir, quer falar alguma coisa, perguntar? Patrícia, eu quero fazer um comentário em cima dessa última fala da Celiane. Delvacir também, às vezes, as pessoas demoram para começar, para pegar, né? Patrícia é mais fácil, Lorenzo é mais fácil, mas Delvacir é complicado. Celiane, a questão que eu vejo, assim, ouvindo a tua fala, uma coisa que sempre me preocupa, e como pastor local, embora de uma comunidade pequena, é que nós exigimos para o púlpito da igreja, para o pastorado, para o ministério, vamos colocar assim, oficial da igreja, nós exigimos uma formação e, na maioria das denominações hoje, uma boa formação. Mas os nossos professores do culto infantil e das classes de pré-adolescentes, de adolescentes, de juvenis, nós não temos essa preocupação. São voluntários mais ou menos mal preparados. E isso me preocupa. E quando você entra na área da literatura, você percebe que poucas editoras estão preocupadas em alcançar os adolescentes e os jovens, mas principalmente esse público juvenil. E é a fase da formação do caráter cristão. E ele não tem base. Nós até temos algumas revistas de escola bíblica dominical atingindo essa faixa etária de boa qualidade. Mas um livro como esse, para você colocar na mão de um juvenil, para ele ler sozinho, sentir prazer, reler, anotar, isso nós temos uma deficiência muito grande. E então eu vejo assim, isso também é um ministério. Isso é ministério. Nós reputamos como ministério o pastorado, as hierarquias, as esferas mais altas do poder eclesiástico, mas esquecemos que nós não teremos uma próxima geração de pastores e de teólogos se nós não investirmos neles agora, nessa faixa etária que você tenta alcançar e que você consegue muito bem alcançar. Então, para mim, e ouvindo a tua fala, isso assim alegra o meu coração, porque eu vejo que é um ministério. E quando eu fucei, eu vou usar São Lourenço, eu fucei o teu Insta, tá? Você tem desenhos maravilhosos e um desafio, faça disso um ministério ou uma parte importante do ministério que vai ajudar, como já está sendo desse livro em questão hoje. Sim. Uma coisa que o senhor comentou, que é muito verdade, que é uma das coisas que a gente viu quando a gente estava fazendo o livro, é que realmente tem um vácuo enorme em livros para essa faixa etária. E como a gente comentou antes, ou são livros muito infantis, que um guri de 12, 14 anos vai querer ler. 11 anos ali, é aquela época que eles não se identificam como crianças, não são adultos, mas eles querem explorar, eles querem ver, eles querem aprender, mas às vezes o conteúdo vem muito mastigadinho e eles não querem mastigado, eles querem aprender, eles querem ir atrás. Isso é uma coisa que a gente viu que faltava muito, assim, e foi uma das coisas que o livro alcançou, que eu acho que alcançou com muito sucesso, assim. Que é alcançar o jovem sem frescuras, assim, a gente vai dizer informação, tá aqui informação, aprende, vai atrás,
porque isso é uma coisa que às vezes falta mesmo, assim, a gente vê que nessa época, às vezes, fica, principalmente assim, a gente vê que tem, fica sem informação, ou o livro é muito infantil, ou o livro é muito adulto, ou um assunto que o jovem não está, assim, naquele estado para querer aprender. Ou quando o livro de jovens é sobre o jovem, e o jovem não quer ler sobre o jovem quer ler sobre outras coisas, porque, enfim, ele não quer saber sobre ele quer saber sobre o mundo todo também. Então, acho que é uma coisa que esse livro ocupou muito bem, assim, o espaço de um livro para essa faixa etária. Com conteúdo interessante, com linguagem interessante, com conteúdo gráfico interessante também. E, enfim, eu acho que eu sou apaixonado pelo livro, eu posso ficar aqui falando infinito, assim. Eu também sou suspeita, obviamente, né? Mas essa ideia de mistério que o professor comentou é interessante porque em inglês você tem várias formas de ministério. Em geral, a gente, em português, a gente acaba tendo o ministério da palavra e aí acaba sendo indicando diretamente ao pastor, né? Mas enquanto isso, a gente tem tantas outras pessoas que trabalham e tem um papel super importante no desenvolvimento da fé dessas crianças, dos jovens. E precisa sim ter, realmente, como o pastor falou, ter uma formação importante, porque a gente tem que levar isso muito a sério. Não é uma brincadeira, não é algo que é facinho, vou lá, 5 minutos antes de uma olhada e daí eu falo. Porque eles sentem isso. Eles sabem quando você se preparou, quando você tá, como a gente fala no Sul, a gente está bonitinho, né? A gente está fazendo de conta quando a gente faz as coisas assim, sem ter vontade. Acho que isso também tem uma questão que você ser voluntário não quer dizer que você tem que fazer mal feito. Uhum. Né? Então, você pode se dedicar. Pô, se eu estou me voluntariando e eu estou me voluntariando para o trabalho do Senhor, eu vou dar o meu melhor. Eu tenho que me dar o meu melhor em qualquer lugar que eu estou, porque é o meu testemunho como cristã. Sim. Né? Então, ainda mais quando faz parte do ministério da palavra de Deus para essas crianças, para esses jovens. Então, a gente tem que pensar também, apesar de que a gente às vezes a gente tem essa ideia de, mas o fulano é voluntário, eu não posso cobrar tanto, né? Mas, de repente, é demonstrar como é importante esse trabalho voluntário que eles fazem e dizer, olha só, o que você está fazendo é tão importante e a gente quer te preparar para isso. Então, como que a gente pode pensar nesse tipo de coisa também? Quando eu escrevi o livro do didático de ensino religioso para positivo, sobre a história do cristianismo, foi muito difícil, porque eram poucas páginas para falar toda a história do cristianismo, que é impossível, né? Mas uma das coisas que foi bem complicado foi você tentar... eu não queria deixar algo mastigadinho, né? Tinha que ser alguma coisa que eles tinham que pensar, entender por que estava acontecendo aquilo, que era um desenvolvimento de alguma outra fase. E tem essa ideia hoje de que a gente vê a manchete, a gente só lê manchete, a gente não lê o texto, né? Então, todas são muito rápidas, 30 segundos. Então, em geral, existem sim as questões que os jovens, eles não têm muita vontade de... Tipo, os alunos, eles querem que você faça eles pensarem, né? Dependendo do dia, eles estão assim, só me diz a resposta e é isso que eu quero. Né? Mas você tem que tentar levar eles, e não é fácil. Eu sei que não é nem um pouco fácil, mas é a gente mesmo tentar, né, desenvolver técnicas, buscar ajuda, né? De repente tem alguém que faz legal, que você pode perguntar como é que a pessoa faz e pedir ajuda. Isso também é importante, né? A gente tem um papel muito, muito sério dentro do cristianismo, que é levar a palavra de Deus. E a gente tem que fazer isso de uma maneira séria e com amor. Né? E quando a gente faz com amor, as coisas funcionam bem melhor, né? Sim, com certeza. Que lindo isso, né? O entendimento do chamado mesmo, e eu acredito que Deus, ele vai capacitando, né? Pessoas específicas também, para lidar e acessar o coração do jovem. Não é qualquer pessoa que consegue, né? Precisa ter essa identificação. E precisa ter também um preparo. Concordo muito com essa questão que o pastor Delvacir colocou, né? Da falta de preparo.
da falta de paixão, muitas vezes, por fazer, né? Porque tem que fazer, ou porque foi pedido para cuidar daquela sala, daquela faixa etária. Então, a importância de ter um olhar mesmo dedicado, pessoas preparadas, capacitadas, e que conseguem acessar, né, o coração do jovem. E, então, isso é algo muito especial. Quero muito agradecer, está sendo um papo muito gostoso, né? A presença de vocês e esse tempo aqui tem sido muito prazeroso. Nós estamos com as inscrições abertas do Prêmio-Areté, né? Estamos aqui numa preparação do prêmio para 2023, com grandes expectativas, alguns livros já estão chegando, algumas editoras já encaminharam, então nós estamos assim, com o nosso coração, né, já palpitante para poder ter acesso a todas as obras, aos títulos, para poder também enviar para os jurados. Então, na segunda quinzena de junho, estaremos encaminhando os livros do Prêmio Areté 2023 para os jurados, que já estão ansiosos, né? Na expectativa de receber. Certeza. O pastor Almacir já estava perguntando semana passada, né? Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, Patrícia, por favor. Esse livro, ele ganhou 2 prêmios, né? Uhum. Foi o do livro e da capa. Então, sim, a pergunta vale para os dois. Celiane... Oi? Sim, na categoria da juvenil, né? Categoria juvenil. Sim. E da melhor capa, que é uma premiação especial, né? Que é escolhido mesmo, selecionado. Uhum. Uhum. E eu levo muito a sério o meu papel como jurado e na escolha, e sou muito crítico. O pastor Elton me conhece há muitos anos, e ele colocou que eu sou um excelente crítico. Eu não sei se esse excelente crítico, o autor nunca acha isso, mas, em todo caso, a pergunta é simples. Celiane, como você ficou sabendo? Como, em que circunstância você recebeu a notícia, o teu livro foi premiado? E depois eu faço a mesma pergunta para o Lorenzo, a tua capa foi premiada. Como vocês receberam essa notícia? Através de quem? E qual é a emoção de ter essa notícia? Por favor. Excelente pergunta, pastor. Muito bom. Muito bom. Na verdade, bom, eu estou em horário diferente do Brasil, né? Então, eu assim, esses dias eu até compartilhei uma imagem. Quem sabe, quem me conhece, quem é meu amigo, que tem meu contato no WhatsApp, sabe que eu demoro muito para responder. Porque eu não estou sempre com o celular na mão, eu não gosto e tal. E quando eu pego, daí eu respondo tudo. Dali a pouco eu demoro, sei lá quanto tempo para responder. E foi interessante porque a Magali Schmidt, que na época foi quem me convidou, porque a gente trocava muita figurinha, e ela também, por um tempo, foi professora de ensino religioso, e nós éramos vizinhas, nós íamos na mesma congregação. Ela ama a minha filha, ela e o marido dela, e o Otto, amam a minha filha como se fosse neta deles, então a gente estava sempre tomando chimarrão junto e tal, e foi ela que, no fim das contas, me convidou para fazer o projeto, para fazer o livro, né? Porque ela sabia que eu estava trabalhando com os alunos sobre os apóstolos. E aí ela me mandou mensagem, ela disse assim: parabéns, tu ganhou o prêmio. Tá, eu olhei, o que é isso? Que prêmio é esse? Eu não sabia, né? Aí ela disse, o prêmio Areté. Como assim? Aí eu entrei no meu e-mail e o pastor Nilo tinha me mandado mensagem que eles já tinham postado no Instagram também, que tinha ganho. Então, eu comecei a chorar, né? O sorriso de orelha a orelha, mandei para o meu marido, olha aqui, dei um print, olha aqui, eu ganhei. Então, foi uma emoção muito, muito grande. E aí eu estava saindo da escola, aí eu peguei o carro e vim pensando assim, sabe? Vim agradecendo a Deus. É uma coisa que eu realmente não imaginava. A gente fez o projeto todo, foi um trabalho a várias mãos, né? Foi algo assim que foi muito legal. Eu fico muito feliz de ter feito, mas
Para mim isso já era, ter o livro na mão já era um prêmio. Já era algo maravilhoso. Então foi assim, foi uma emoção muito, muito grande mesmo. Só vinha agradecendo a Deus por ter alcançado algo que eu já nem imaginava. Para mim já tinha alcançado o máximo que era ter o livro em mãos, né? Então foi muito legal. Foi a Magali foi a primeira ela tem ela é muito responsável pelo livro, porque ela foi que me convidou e ela foi, na verdade, a primeira que me falou que eu tinha recebido o prêmio, então foi super especial. Muito bom. Eu estava acompanhando o prêmio, a premiação, porque eu vou confessar que eu saí da editora, mas continuo trabalhando com a editora, né? Então, eu já tinha deixado os cards separados, meio prontos, assim, para saber nas categorias, mas a gente não sabia da categoria da capa, né? Então, foi uma surpresa, assim. A gente estava torcendo pelo livro, claro, na categoria juvenil. E quando foi a Bruna que falou até, olha, ganhou. Nossa, que loucura! E foi muito legal, porque foi uma oportunidade de fechar oficialmente a minha estada na editora com uma chave de ouro, assim, eu brinco com a Jéssica, que é minha esposa, que eu alcancei o topo, assim. Ali alcançar um prêmio tão especializado nesse público e, assim, um prêmio que foi uma categoria especial, só a capa premiada. Nossa, para mim foi uma honra muito grande, assim, a gente ficou muito feliz aqui em casa. A minha esposa é a Cris, tem um troféu dela que ela ganhou há um tempo, e a gente sempre viu aquele troféu sozinho, assim, agora tem um dela e o meu junto, foi bem legal. E, nossa, eu só agradeci, como a gente falou, assim, é só agradecer. Foi o teu primeiro prêmio? Sim, foi meu primeiro prêmio. Foi teu primeiro prêmio? Sim. E vai. Celiane, muito quais são... Fantástico. Parabéns. Celiane, quais são os próximos projetos? Um talento desse não pode ter um único prêmio, um único livro, uma única obra. Quais são os próximos projetos nessa área? Eu sei, como eu falei, né, eu fucei lá no Insta do Lorenzo, eu sei que ele é muito ativo e atua numa gama muito grande de projetos, mas com você, quais são os próximos? Qual é o próximo? Então, a ideia inicial, e eu tenho que dizer que assim, o pastor Nilo ele é uma pessoa, luteranos falam muito em lei e evangelho. O pastor Nilo é sempre só evangelho comigo, né? E a ideia era fazer mais 2 livros, um sobre as mulheres de fé e o outro sobre Paulo. E eu travei mesmo, assim, eu levei muito, muito tempo, reescrevi, eu mandei mensagem para ele, olha, pastor, eu não vou assim fazer. Então, esse tá suspendido, pelo menos por um tempo, porque eu não estou conseguindo me concentrar e não está saindo do jeito que eu quero. Mas eu escrevi 3 outros livros aí para um público um pouco mais infantil ainda, mas pensando que já foram entregues para a editora. Eu disse, eu não consigo fazer isso, mas eu fiz esse outro aqui. Então, que foi uma ideia de... eu vejo assim, como a minha filha é brasileira, óbvio, né? E ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é brasileira, ela tem a cidadania brasileira, mas hoje ela mora fora do Brasil. E a gente sempre quer resgatar a brasilidade dela, né? E não deixar que ela perca essa questão cultural que é tão importante. E o Brasil é um país tão rico, tantas coisas maravilhosas, né? A nossa natureza, os nossos animais, nossa flora é tão maravilhoso. E aí eu fiz a proposta seguinte, que eu queria... eu tinha já escrito um e-mail. E aí eu mandei, pastora, olha só, veio essa ideia de fazer um projeto, fazer 3 livros, 3 volumes, sobre meio que uma ideia de um projeto Brasilidade com os valores cristãos, a gente contar uma história que a gente não é uma história bíblica, no sentido que é algo tirado da Bíblia, mas que fala sobre
o que a gente sabe que nós cristãos temos que seguir, devemos seguir, e devemos falar para os outros. E aí a ideia foi de araras, porque as araras, elas, não, né, foi eu pesquisando de novo, né? As araras, elas têm a ideia da família, né? Elas têm, elas vivem em comunidade, e elas são típicas do Brasil, então a gente encontra araras de diferentes tipos no Brasil inteiro. Então, eu falei, ó, eu acho que isso seria legal para a gente trabalhar, porque você pode trabalhar com turmas, de repente, porque várias escolas, os professores escolhem um livro para trabalhar, né? E aí você pode trabalhar não só os valores cristãos, mas você pode, junto com os valores cristãos, você pode falar sobre a fauna e a flora do Brasil também, né? Sobre nomes que têm significados legais também. E aí mandei para ele, o que vocês acham? Daí ele disse, a gente achou muito legal, tá? Então, aí eu terminei e mandei os 3 livros, agora a gente está esperando aí a questão de se organizar para ter a ilustração e tudo mais. Então, tem esses 3 livros aí prontos agora. Mas assim, eu disse para ele, eu não vou conseguir fazer, se vocês quiserem achar alguém para dar seguimento no outro desse projeto aqui, eu não me importo, porque eu acho que é importante, mas eu tô bloqueada, eu não, né? Chega uma hora que assim, cabeça, eu já estava frustrada comigo mesmo. Aí eu tava morrendo de vergonha, eu falei, pastor, me perdoa. Mas ele, de novo, sempre, né, evangélico comigo, disse, não, a gente entende e tal, e aí foi, assim, me deixou bem tranquila nesse sentido também. Mas eu fico um pouco frustrada, eu vou dizer que me sinto frustrada por não ter conseguido levar adiante esse projeto ainda, né? De repente, ainda. Sai do papel de novo, mas... Disse bem, né? Ainda. Quem sabe agora com essa live, com a gente conversando aqui sobre a importância, né, do seu talento, da sua fala, da sua escrita, né, e da sua comunicação, né? Quem sabe agora também, nós também vamos estar aqui intercedendo também por você, para que haja aí esse desbloqueio, né? Que coisa boa esse tempo aqui com vocês. Espero que venham ainda muitos projetos à mente, essa mente tão criativa, né? Que vocês foram aí abençoados por Deus para comunicar dessa forma, e com certeza teremos aí boas notícias. Vamos partir para as nossas considerações finais, né? Já são 21h10, né? Passamos aqui de 1 hora, olha que coisa boa. Nós começamos um pouquinho atrasados, né? 5 minutinhos. E então quero deixar agora para vocês poderem se despedir, né? E se quiserem começar pela Celiane, depois Lourenço, o pastor Dalvacir, e eu encerro falando por último. Também pode ou seguir a ordem que vocês desejarem. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada por toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito com o trabalho também, né? Que é algo incrível, assim, eu fui... é uma bênção, né? Chegar nesse ponto de poder conversar com vocês também sobre um trabalho tão legal, foi um desafio tão bom para fazer, sabe? E que é uma bênção que chegou tão longe, assim, sabe? Como eu falei, eu não imaginava, para mim o prêmio maior já era ter o livro, né? Chegou no Areté, então, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, me senti... eu penso assim, várias vezes eu oro para Deus e digo, Deus, eu não tenho do que reclamar, minha vida é muito, muito boa. Eu tenho tantas coisas só para agradecer que eu tenho vergonha de ficar reclamando, porque eu não tenho do que reclamar, sabe? E, na verdade, eu tenho coisas a agradecer. Então, eu tenho que agradecer também à editora pela confiança em mim, né? Porque é o nome deles, né? Que está junto com o meu ali. E toda a equipe que trabalhou junto também. Eu agradeço de coração, né? De coração mesmo, assim, meus amigos e principalmente a minha família, porque meu marido sempre junto comigo, a minha mãe, minha sogra. Nossa, minha sogra me ajudava muito, minha mãe trabalhava, minha sogra vinha me ajudar, ficava com a minha filha e eu me enfurnava lá no escritório e ficava trabalhando. Então, assim, são pessoas das nossas vidas que fazem a diferença para a gente e que nos ajudam a levar a mensagem de amor que Deus tem para nós, né? E tem para todo mundo. Então, isso
eu acho que quando a gente vive esse amor, é algo contagiante. E é isso que eu tento passar, sabe? Quando eu falo que eu sou cristã, eu não quero só falar que eu sou cristã, eu quero mostrar qual a maravilha que ser cristão é, né? O que isso influencia na minha, como que isso me muda, né? Então como eu falei, eu sou muito abençoada, eu tenho que agradecer por todas as oportunidades, por tudo que Deus coloca na minha vida, e esse momento é mais um deles, né? Além das pessoas maravilhosas que eu tenho ao meu redor. Que bom. Obrigada. Nós que agradecemos. Fiquei emocionada, viu, com a sua fala. Depois disso, assim, eu não tenho muito o que falar, né? Porque realmente é isso, assim, como a Silene disse, eu só tenho a agradecer, sabe? Tipo, desde a equipe maravilhosa de trabalhar da editora, foi uma honra trabalhar com todo mundo. O material saiu perfeito, saiu como a gente imaginava. Eu acho que isso não tem explicações, assim. E realmente eu só tenho a agradecer a Deus, assim, desde que eu tenho que agradecer a minha esposa, né, que tá ali com a nenê, já tá preparando para dormir já. Que, bom, eu vou acabar me emocionando aqui falando, mas enfim, que foi ela que me trouxe para a fé, no fim das contas, nunca desistiu de mim. Eu não era da igreja, não era nem batizado, e ela sempre insistia aqui um pouquinho, puxava aqui um pouquinho, e eu não vou. Até que um dia ela disse, eu duvido tu ir, e eu fui. Na época a gente tava meio assim, aí eu fui, porque, né, não, o que o máximo que pode acontecer, né? O máximo que pode acontecer é eu gostar e ficar. E eu gostei e fiquei. Deus me segurou ali. E eu tive a oportunidade de trabalhar na editora, que eu só tenho a agradecer. Foi uma experiência incrível. Projetos incríveis, inclusive esse projeto que é o meu xodó, assim, que foi onde eu pude me expressar ao máximo. Agradecer o pessoal da ESEC mesmo, né, pela oportunidade de falar sobre o livro, que é uma alegria poder falar sobre um projeto tão gostoso, tão legal, que nossa, enche nosso coração de alegria, assim. Agradecer a Deus, né, acima de tudo, né, porque sem Ele a gente não seria nada, e agradecer quem acompanhou hoje de noite, porque foi muito legal. Muito bom. Obrigada. Pastor Dalvaci? Eu quero agradecer, Patrícia, a mais essa oportunidade. Eu estava aqui lembrando, eu conheço e sou jurado com uma interrupção desde o tempo que era a ABEC, lá no início dos 2000, quando foi lançado o Prêmio Areté. E eu fiz parte daquela primeira fase, faz muito tempo, e ressaltar aquilo que eu disse, eu levo isso muito a sério. Eu, além de amar a leitura, eu levo essa função como jurado, e como eu me candidatei a retornar aos quadros de jurado, foi assim, para contribuir, para trazer realmente aquilo que eu acho que eu posso dar para essa tão importante associação de editoras, de editores, e fica aqui, eu vi que foi colocado já um convite, né, para se associarem, que mais editoras possam se associar a levar adiante a mensagem de forma escrita. Nós estamos vivendo uma época onde a leitura está perdendo seu entorno, e embora nada me tire o prazer de papirar, de sentir o papel na mão, eu leio em PDF, eu leio livros eletrônicos, eu leio muito, mas eu percebo o seguinte, que o mercado literário ele está em queda, e nós precisamos de bons autores, de bons capistas, de bons ilustradores para reverter esse quadro e conversar com vocês, principalmente nas categorias que o livro foi premiado, mostra que a literatura cristã brasileira ela tem futuro, ela tem fôlego e ela pode cumprir o seu papel, que é levar a mensagem do Evangelho adiante.
Nós não estamos, eu entendo que ninguém está aqui apenas para ganhar dinheiro com literatura. Nós estamos aqui como ministros do Senhor, editores, autores, ilustradores, capistas. Estamos todos aqui jurados para levar avante a mensagem do Evangelho e oportunizar que pessoas que de outra forma não ouviriam, que, como o Lorenzo era reticente ao entrar num tempo, muitos são totalmente contrários. Tá? Então, através de uma literatura, de um livro que tome atenção, de um livro premiado como esse, possam ter acesso à mensagem do Evangelho e ter um encontro com Cristo. Eu acho que isso é fundamental e esse é o projeto maior, ia ser esse o projeto maior. E a minha oração, Celiane e Lorenzo, é que Deus continue usando vocês poderosamente e com essa criatividade toda que vocês têm. Não trava, não. Libera isso aí, deixa o Espírito Santo trabalhar, soltar tudo isso para fora, que tem muita coisa boa vindo aí, latente. E eu vou provocar. Lorenzo, você já desenhou arara também? Muito bom. Já desenhou arara? Posso desenhar. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado. Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer, né, esse tempo, vocês estarem aqui conosco. E, sem dúvida, não era para ser junto, né? Era para essa live ser junto, porque foi muito rica, a troca foi muito positiva e muito agradável mesmo. Então, mais uma vez, agradeço vocês, né, pela presença e pela disponibilidade. Nosso papel como ASEC, né, como Associação de Editores Cristãos, é fomentar, né, esse mercado, não no sentido financeiro somente, né, nem é esse o objetivo, mas a importância do livro, como o pastor Delvacir bem falou agora, do quanto nós temos uma riqueza, né, pessoas, talentos, a oportunidade de divulgar isso e de manter, né, essa questão do livro, a importância disso, né, para o nosso meio, para o nosso crescimento pessoal e desenvolvimento. Como eu disse, nós já estamos com as inscrições abertas do Prêmio Areté de 2023 e sabemos que teremos aí novas emoções, né, para essa edição. E quero agradecer a equipe da Editora Concórdia, que foi uma equipe muito especial mesmo no Prêmio Areté 2022, principalmente depois da premiação, inclusive, né? A movimentação, a articulação para acessar mais troféus, porque sempre é um troféu para a editora, né? E depois tem, se quem quiser, para enviar para os autores, enfim. Então, o movimento que eles fizeram foi muito legal. E o apoio em tudo, a presença, né, da equipe aqui com a gente. Então, eu quero agradecer a equipe da Editora Concórdia, na pessoa da Daiane, que é com quem eu tenho contato. Então, muito obrigada. Cada editora tem uma característica, né? Mas uma das características que eu percebi na Editora Concórdia é a equipe, o trabalho em equipe. Então, muito obrigada. Parabéns a vocês. Esse prêmio foi... Todos os prêmios, né, são, como o pastor Delvacir falou também, são bem categóricos, são muito sérios, né, na avaliação. Então, todo o conceito, são vários pontos que cada jurado avalia. Então, eu quero também agradecer, na pessoa do pastor Delvacir, a presença dos jurados no Prêmio Areté, que é o que faz toda a diferença, junto com os autores e editoras. Muito obrigada, que Deus os abençoe muito. Parabéns. Amém. Boa noite a todos que nos acompanham também. Boa noite.